A gente já começa aqui com a ex-primeira-dama, viu? Porque Michele Bolsonaro, inclusive, compartilhou o registro feito durante uma chamada de vídeo, juntamente com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro. A gente vai direto para o nosso telão daqui a pouquinho. Aqui ao vivo é assim mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai. Veja só, a foto mostra, inclusive, Bolsonaro simulando um gesto de coração na tela. Vocês já estão identificando essa imagem que eu falei. E Michele publicou justamente esse registro no seu perfil pessoal do Instagram. Bolsonaro e Michele estão juntos há 15 anos. Só para vocês terem uma ideia ainda sobre o ex-presidente da República, a vice-procuradora-geral da República e braço direito de Augusto Aras, Lindora Araújo, disse ao Supremo Tribunal Federal que Jair Bolsonaro não cometeu crimes ou ato de improbidade na apresentação com embaixadores estrangeiros no mês de julho do ano passado. Mas o caso, inclusive, envolvendo o ingresso irregular no país de joias procedentes da Arábia Saudita, complicam, inclusive, as tratativas para o retorno do ex-chefe do Executivo dos Estados Unidos ao Brasil, segundo boa parte, inclusive, de seus próprios aliados. Deixa eu dar meu boa tarde aqui ao nosso time. O meu trio de hoje temos o nosso Nelsinho Kobayashi, o nosso Gustavo Segré, que inclusive, Piperno, soube que é cantor. Olha, mas isso vai ficar para um pouquinho depois, essa história, Segré. E o nosso queridíssimo Fábio Piperno também junto com a gente aqui nesta quinta-feira. Segré, eu quero entender o seguinte: essa história das joias, no que ela mudou ou não o retorno de Jair Bolsonaro ao Brasil? Eu imagino que pode mudar. Jair Bolsonaro tem algumas denúncias no TSE que estão tentando que ele fique inelegível para livrar um possível candidato para 2026. Mas não enxergo que tenha nenhum vínculo com as questões das joias. A questão da joia é um pouco mais complexo, porque se eventualmente teve participação de pessoas do ex-governo Bolsonaro para a liberação das joias, ou se fica comprovado que essa questão era uma questão pessoal e ele não pagou e não pagará os tributos, nesse caso de pagamento futuro já deveria ter multa em função da legislação aduaneira, então pode ter uma complexidade maior nesse retorno. Eu imagino que o que está tentando o ex-presidente Bolsonaro é que o retorno seja como uma vitória de volta para fazer parte da liderança da oposição e não para responder um monte de processos que podem vir contra o ex-presidente. Agora, Piperno, do ponto de vista político, como é que você enxerga esse retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro? Porque a cada dia, a cada semana, a coisa não vai ficando muito boa. Boa tarde, Paulo, os colegas, um grande abraço à nossa audiência. De fato, as coisas vão só piorando a cada dia, porque novas informações surgem, inclusive comentários e relatos também de aliados. Por exemplo, vindo para cá, eu li em um desses grandes portais que o general Mourão, por exemplo, se mostrou extremamente incomodado com o envolvimento de pessoas das Forças Armadas. E aí, a questão era mais direcionada, inclusive, ao almirante Bento Albuquerque, o ex-ministro das Minas e Energia, que, afinal de contas, foi a pessoa que trouxe aquele primeiro lote, teria tentado, de alguma forma, intervir na Receita Federal para que aquilo fosse liberado. E é mais um que aí se sente abandonado. E é sobre isso que o Mourão teria feito as suas avaliações, né? Porque ele acha que essas pessoas, esses integrantes das Forças Armadas foram envolvidos nisso e agora acabam sendo abandonados pelo ex-presidente da República, que, afinal de contas, até aqui não deu versões um pouco desconexas a respeito de tudo isso que aconteceu, e a partir do momento, inclusive, que se noticiou a descoberta de um segundo lote, ele admitiu que está com ele, que isso acabou indo para ele, ele acha que tem direito sobre isso, sendo que os impostos não foram recolhidos, sendo que não foi feita aí uma perícia para saber qual o valor disso, porque, afinal de contas, ao que tudo indica, aquilo extrapolou o teto determinado em lei. Aliás, as pessoas que fizeram avaliações à distância, aí, com base nas grifes envolvidas, né, avaliam que aquele lote que está com o presidente da República tem como avaliação algo pelo menos em torno de R$400 mil.
a ponto do jurista Walter Fanganiello Maierovic diz que, se for isso mesmo, então aí se caracteriza peculato, porque o ex-presidente teria levado algo que deveria estar fazendo parte do patrimônio público. Ô Nelson, você sabe que antes de chegar aqui na Jovem Pan, eu estava conversando com um deputado federal, inclusive eleito com apoio do presidente Jair Bolsonaro. Ele diz com todas as letras: a cada dia que passa, o Bolsonaro perde o seu capital político estando nos Estados Unidos. Como é que você avalia isso? Eu concordo inteiramente. Primeiro, muito boa tarde, Paulo, Piperno, Segré, toda a nossa querida audiência. Concordo, tenho falado isso aqui diariamente e agora essa novidade, essa notícia, essa denúncia envolvendo as joias que vieram do governo da Arábia complicaram um pouco o cálculo político do ex-presidente Bolsonaro sobre a sua volta ao Brasil. Talvez ele estivesse programando mesmo para retornar nessa semana, na próxima semana, mas agora não parece ser um bom time para o seu retorno, né? Porque se ele vier agora, ele vai ser bombardeado de perguntas pela imprensa justamente a respeito dos detalhes destas joias. Se era para ele, se era para o governo, por que é que não declarou, por que é que não pagou imposto, por que ele pediu ali nos últimos dias do governo insistentemente para que essas joias fossem liberadas, enfim, seriam perguntas muito incômodas e o ex-presidente Bolsonaro não lida bem com perguntas incômodas, ele é impulsivo e geralmente responde de maneira atravessada essas perguntas, dando, claro, material para as pessoas do governo explorarem o seu viés autoritário, que é um atributo que é muito designado ao ex-presidente Bolsonaro. Então não é um bom tempo para ele voltar mesmo. É importante para ele que essa poeira abaixe, que esse assunto fique no esquecimento, que novas pautas na imprensa e na sociedade sejam exploradas para que ele volte em um momento mais oportuno, exatamente quando tiver, por exemplo, uma pauta do governo para ele explorar. O governo faz isso, né, de maneira reiterada. Todas as semanas o governo dá uma nova pauta. Então ele está esperando provavelmente mais algum deslize do governo Lula, mais algum discurso, né, infeliz de um dos seus ministros, mais alguma medida errada na economia para ele voltar numa situação dessa, para ele poder explorar politicamente a sua esfera de oposição mesmo, que é de críticas ao governo Lula.